iniciando mais um episódio do nosso podcast Além da Página. Hoje nós vamos trazer um pouco sobre o universo pet. E você sabia que dentro desse universo existem especialidades? Até pouco tempo eu não sabia, mas depois que nós fizemos um projeto na revista, nós passamos a entender um pouco melhor. Assim como funciona com nós, com os nossos pets também. Hoje existe dentro da veterinária cada especialista para cuidar de algo específico do seu pet. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Gabriel e o Dr. Lucas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E a gente vai aprender um pouco mais sobre essa questão da oftalmologia para os nossos pets. Vai ser um podcast muito maravilhoso. Tenho certeza que você que ainda não conhecia vai gostar muito. E também dou as boas-vindas a Lari. Lari, Obrigada, seja bem-vinda mais uma vez. Valeu. E vamos começar um pouco desse assunto? Vamos sim. Então tá bom. Dr. Gabriel e Dr. Lucas, cada um vai falar um pouquinho, que nós, para começar, a gente quer conhecer vocês, né? Como que surgiu esse interesse pela oftalmologia na veterinária? E o que motivou vocês a seguirem em específico essa especialização, né, dentro da veterinária hoje, a oftalmologia? Ser veterinário sempre esteve no sonho de vocês e a oftalmologia veio depois? Como que foi um pouquinho dessa jornada? Bom, vou começar falando, depois o Gabriel comenta a parte dele. Quando eu era criança, coincidentemente ou não, eu gostava muito de animais, de forma geral. Eu cheguei a ter em casa animais assim até exóticos, vamos falar assim. Cheguei a ter o cabrito em casa. Mentira. Isso, porque eu tinha um tio que tinha uma fazenda e tinha a criação de inúmeras espécies e a gente se envolvia muito com isso. Eu acabei tendo por alguns dias, porque não deu para ficar por muito tempo. Passarinho, cachorro, enfim, eu tive esse contato, né? Mas depois de um longo tempo, isso se passou, não tive mais, não cultivei isso. Uhum. E ao longo do meu desenvolvimento, eu queria fazer alguma coisa na área médica. Tá. Seria veterinária, medicina, fisioterapia. Eu ainda não tinha decidido o que eu gostaria de fazer. E acabei prestando inúmeras faculdades, passei na medicina veterinária e adentrei para ver se era isso mesmo que eu queria. E ao longo da faculdade, da graduação, eu fui me encontrando com a medicina veterinária. Legal. E fui gostando. Em relação à especialidade, né, exclusivamente de oftalmologia, é uma coisa que aconteceu, na verdade, né? Eu trabalhava com cirurgia geral, clínica geral, e comecei a dar aula numa instituição aqui de Rio Preto e vi essa lacuna, essa falta dessa especialidade dentro da instituição. E aí eu vi uma oportunidade de me especializar. Não era um desejo inicialmente de fazer oftalmologia, mas comecei a fazer especialização e mais uma vez me encontrei nela. E as coisas foram acontecendo, né? E hoje eu gosto muito dessa especialidade e não faria outra. Quando você pensou ali na oftalmologia, acredito eu que não era muito conhecido realmente, que você teria um especialista na oftalmologia, ou já estava tendo esse caminho? Não estava, né? Quando eu comecei a me especializar em oftalmologia foi em 2007, 2008. Eu ia até perguntar, há quantos anos atrás? Há quase 20 anos atrás. Uhum. E Nossa, não 20 tinha, aqui em Rio Preto, parece que tinha uma oftalmologista, coisa assim, que fazia também clínica geral, né? Eu não sei se tinha outros, mas não era de meu conhecimento. Tá. Dentro da instituição onde a gente trabalhava lá, não tinha ninguém, por isso que eu acabei indo Entendi. para essa especialização. Tá. Legal. E de fato, quando depois eu saí dessa instituição para trabalhar só com oftalmologia, porque lá eu fazia de tudo dentro da instituição, não só oftalmologia, Uhum. aí realmente eu percebi que quando eu fui visitar as clínicas veterinárias para divulgar e promover o meu trabalho, não existia essa especialidade, esse serviço que era prestado nas clínicas. Tá. Uhum. Então isso foi acontecendo de uma maneira assim até explosiva para mim no começo, porque não tinha concorrência, não tinha ninguém que fazia. Isso. As pessoas que precisavam de serviço tinham que ir para fora de São José do Rio Preto. Sim. E essa facilidade de eu levar o serviço até as clínicas fez com que essa especialidade fosse divulgada de uma forma mais rápida, né? Eu não saí da instituição e fui lá abrir uma clínica e fiquei num canto. Eu fui divulgando nas clínicas, então foi mais fácil de chegar até as pessoas, os veterinários, que existia essa especialidade. Tá. Muito legal. Maravilha. Muito legal. E você, doutor? Comigo, Como que foi? quando criança também, muito contato com cão, principalmente, né? Desde muito pequeno, sempre tive cães em casa.
Fui crescendo, amadurecendo. Também a primeira busca era por uma faculdade na área médica, aquela vontade. Pensei na veterinária e coloquei aquilo como foco, como meta, por gostar muito de animais. Tá. E entrei, né, por coincidência, na mesma universidade do Dr. Lucas, né? Legal. Mas a gente só foi se encontrar anos depois. Quando a gente estava na faculdade, na graduação, a gente nem se conhecia. E aí, dentro da veterinária, são muitas áreas, né? A veterinária tem muitos leques, mas fui me aproximando da clínica cirúrgica, né? Acabei minha graduação, prestei residência. Na residência, lá onde eu fazia, tinham muitos casos de oftalmo, e um dos orientadores que foi meu orientador na residência e depois no mestrado, ele já atendia, já tinha como essa especialidade a oftalmologia. Tá. Fui me apaixonando, estudando, decidi pelo mestrado, também na área já de oftalmologia, e depois fiz a especialização. Então, foi uma coincidência, mas também uma descoberta, né? Tá. A área de oftalmologia. E aí, anos depois, a gente acabou se encontrando durante o mestrado, se conhecendo. A minha esposa também trabalhou com ele há alguns anos, e aí a gente Olha foi... só, né? Quantas coincidências, sim. né? E aí a gente foi aproximando, né? Criando uma relação mais próxima, e aí depois surgiu a ideia de montar uma clínica aqui em São José do Rio Preto. Bacana. Legal. E deixa eu, antes da Lari também fazer a outra pergunta, uma questão que me veio agora, e com toda essa divisão que foi criando, né, de ter essas especialidades, hoje vocês veem dentro da veterinária de uma forma geral essa parceria, né? Por exemplo, assim, se eu levo o meu cachorro num clínico geral hoje, eu não sei dessas especialidades, então eu tô levando num veterinário que eu conheço ou que me indicaram. Existe, de fato, essa parceria da pessoa falar assim, não, o problema desse cachorro é visão, então eu vou passar, de fato, para um especialista. Ou ainda tem muito aquela questão, não, eu quero pegar para mim e resolver eu. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, o clínico geral está vendo essa necessidade de ter a parceria com os especialistas. Porque ele está vendo que, e é natural, né, que o clínico tenha seu papel de importância na recepção desse paciente e na triagem desse paciente, em saber que realmente até onde ele pode Sim. atender e até onde ele vai precisar do especialista. Anos atrás, né, a gente tinha mais dificuldade disso, Tá. né, nessa parceria, e a maioria dos clínicos, até às vezes por desconhecimento, acabavam não encaminhando tanto, mas hoje em dia isso tem crescido, isso tem aumentado cada vez mais. Eu concordo com o Gabriel, completamente. Acontece isso, né? Os clínicos estão vendo a necessidade, até porque eles têm algumas limitações de Isso. aparelhos, de conhecimentos também, né? Então, alguns casos mais simples eles conseguem resolver e quando não, acabam encaminhando, né? Sim. Isso é bom para todo mundo, né? É bom para o clínico porque ele sabe referenciar, sabe indicar. Isso mostra transparência e compromisso com o tutor e com o pet. O cliente também vê isso e se satisfaz porque resolveu o problema ao indicar e a gente consegue fazer o melhor pelo cão. Então, Legal. é um ganha-ganha. Todo mundo acaba Isso, ganhando e é isso. bom para todos. Eu percebo que até mesmo pela questão da confiança, né? Sim. Porque, por exemplo, assim, se eu sou um cliente ali e eu estou vendo a seriedade daquele profissional de, eu posso ir até aqui, mas eu Exato. posso te ajudar, Exato. né? Te indicando uma pessoa que realmente vai olhar para Sim. essa questão, eu também vou confiar naquela pessoa. Com certeza. Do que ela querer fazer algo que ela não está totalmente Perfeito. capacitada, não resolver, e aí ela vai me perder de qualquer forma. Sim. Né? Exato. Porque assim, não resolveu, às vezes gastei dinheiro, não solucionou o problema ali, não é uma pessoa que eu vou voltar. Sim. E acontece isso mesmo, sabe, Rodrigo? Eventualmente aparece clientes lá que estavam em tratamento com o clínico geral, que não foi referenciado ao especialista,
que conheceu por uma indicação de amigo Uhum. ou por rede social, enfim, né? E que ao chegar na clínica se questiona disso, por que não fui encaminhado Exato. antes? Né? E Exatamente. acaba comentando que não volto mais no meu veterinário. Sim. Então, de fato, né, ele acaba que se prejudica. Ele está perdendo um cliente por indicar, por referenciar algo que ele às vezes não faz. Né? Exatamente. E aí essa parceria linda, essas coincidências todas trouxeram vocês para a Pet Visão, né? Que é a empresa de vocês hoje. Então, hoje ela é uma referência em oftalmologia veterinária. O que é legal de vocês contarem um pouco como que é a estrutura da clínica, o trabalho, a equipe, as especialidades. Conta um pouco pra gente, assim, sobre tudo do Pet Visão. A Pet Visão começou, então, com uma parceria, né, minha e com o Lucas. No começo éramos só nós dois, hoje nós contamos com mais 2 colaboradores, o Dr. Vitor e a doutora Maíra. Então, nós temos uma estrutura toda voltada para a oftalmologia veterinária, né? Todos os equipamentos, todos os ambulatórios, centro cirúrgico, tudo isso é voltado para oftalmologia veterinária. Nós temos o atendimento durante o expediente, né, das 8 às 18, mas por termos 4 especialistas, nós temos a possibilidade e a disponibilidade de um atendimento praticamente 24 horas. Então, sempre um de nós acaba ficando num período de plantão, não na clínica, mas no telefone, mas rapidamente a gente consegue chegar até a Pet Visão, e com isso a gente consegue oferecer um atendimento praticamente de emergência, de urgência, praticamente imediato. Mais algum? Isso mesmo. Qual que é a grande vantagem que eu vejo, né, em relação, talvez, a outros profissionais? É que a gente tem essa equipe, né, formada, onde a gente consegue oferecer serviço o ano inteiro. Então, o nosso cliente, ele sabe, né, ele pode ficar tranquilo que se ele precisar no momento inesperado, um fim de semana, um feriado, à noite, sempre vai ter alguém disponível para atendê-lo. E a parte de oftalmologia, ela é muita urgência, muito, assim, se passar às vezes horas, você pode comprometer a visão do animal. Sim. Então, é uma coisa que deixa o nosso cliente, né, seguro, sabendo que tem assistência. Né? A gente consegue proporcionar isso. E como o Gabriel falou, a nossa estrutura lá é voltada só para oftalmologia. A gente não faz outros serviços, Sim, né? Então, a sim. nossa especialização é sempre focada nisso. Então, cursos, congressos, tudo voltado a isso. Então, essa é a grande diferencial, né? A gente tem essa equipe que pode sempre proporcionar atendimento. Perfeito. Agora, entrando um pouquinho mais nessa questão, né, da visão do pet. A visão dele é tão sensível quanto a visão do ser humano? É bastante sensível, inclusive assim, anatomicamente e fisiologicamente falando, é muito semelhante. Tem algumas particularidades, né? Mas no grande geral ali é muito parecido. Muitas doenças oftálmicas nos pets são semelhantes a de humanos, né? Então, o olho, a gente até costuma falar isso, o olho ele não dá uma segunda chance. Às vezes, se você falha, se você demora, pode perder a visão. O sistema imunológico, vamos dizer assim, do olho é uma coisa diferente do organismo. Então, às vezes, coisas pequenas que não foram resolvidas de forma rápida, pode sim trazer sérias consequências e até perda visual. Então, é muito delicado, sim. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre tive dúvida e curiosidade. É verdade que os cachorros eles só enxergam preto e branco? Não. Nossa, é verdade, meu amigo! Sensacional essa pergunta, verdade. Não, os cães, os gatos, eles enxergam cores, não são a mesma verdade. intensidade das cores que nós humanos enxergamos. Eles têm 2 tipos de cones, que são as células da retina responsáveis pela visão de cor, né? A visão de colorido. Nós temos 3. Então, o cão, ele não enxerga o vermelho, principalmente o vermelho, da mesma... É como se fosse um palha, um salmão, a atenuação um pouco das cores, mas eles enxergam colorido. E em relação, às vezes, só complementando, que também muitos clientes acabam questionando se eles enxergam no escuro,
Mas, na verdade, os cães e os gatos têm uma especialização do sistema oftálmico para a visão noturna. Então, eles enxergam muito melhor do que a gente no escuro. É como se fosse uma câmera infravermelho com graduações de cinza. Então, diferente de nós que temos a visão preto e branco, vamos classificar assim, os cães e os gatos, eles conseguem ter uma visão noturna muito melhor do que a nossa. Legal. Bacana, muito bacana. Isso é uma dúvida muito comum, né? A gente atende diversas Muito verdade. vezes assim as pessoas com essa dúvida. Eu até tenho no meu celular uma foto, né, para ilustrar como que o cão enxerga, cão e gato, e como que o humano enxerga, para a pessoa entender, né? Como o Gabriel falou, essa variação de cores. Eu brinco que a gente enxerga em HD, né, com definições Sim, perfeitas, sim. e eles uma TVzinha mais ou menos, né? Colorida, mas não tão boa igual a nossa. É mais ou menos isso. Legal. Mas o emocional deles já é tão maravilhoso, né? Eles não precisam enxergar tão colorido assim, né? Vamos lá. Quais são os principais sinais oftálmicos, né, que podem indicar que o pet está com algum problema nos olhos, sendo que muitas vezes o tutor demora a perceber, né? E aí é o problema ocular, e aí é o que a gente estava falando aqui, vai agravando cada vez mais, né? Então, quais são os sinais que jamais devem ser ignorados? Olho vermelho, secreção, uma coloração amarelada, esverdeada, olho fechado ou piscando muito, aumento do desconforto, coceira, alterações na coloração, na transparência da córnea, da lente. São algumas alterações que não devem ser ignoradas e procurar, claro, o seu oftalmologista, veterinário ou o seu clínico para que ele possa depois se reportar ao oftalmologista. Acho que... O que eu diria, assim, do que o Gabriel comentou, o que mais chama atenção, se a gente pegar na maioria das doenças oftálmicas, é o desconforto ocular, na grande maioria. Como a maioria das doenças que a gente atende estão relacionadas com lesões na córnea, ou ressecamento ocular, na grande maioria, o principal sinal clínico desses problemas é desconforto, né? O animal ficar piscando ou fechar o olho completamente, e vermelhidão, aquela parte branca ali do olho, né? Que a gente às vezes vê muito vermelho. São dois sinais muito comuns onde o tutor tem que ficar atento. Além das outras que o Gabriel comentou, que pode variar de uma doença ou outra, mas eu acho que o básico, se a gente fosse citar duas orientações assim, é observar isso no pet. Maravilha. Que aí também já nos leva à próxima pergunta, né? Que existe uma idade ideal, né, para iniciar esse acompanhamento preventivo? Ele, de fato, ele é importante? A cada quanto tempo? Na verdade, a prevenção seria ideal ser feita. Assim como nós, humanos, fazemos, os pets também precisariam. Só que não é uma rotina, a gente não vê isso, né, na veterinária. Às vezes nós não fazemos, imagina levar o pet para fazer rotina. Mas seria ideal. Algumas raças, elas têm mais predisposição, né? Quais são essas raças? As raças consideradas braquicefálicas, que são as raças de focinho curto e olhos salientes. E aqui eu dou alguns exemplos, né? O Shih Tzu. Eu ia falar agora, Shih Tzu. Que é o campeão. Esse é o que mais aparece na clínica, né? É uma raça sensacional e que caiu no gosto do brasileiro. Então, tem muito Shih Tzu, né? Muito. E eu falo que até assusta aqui em Rio Preto a quantidade de Shih Tzus que tem, né? Inclusive na minha casa. E aí entra o Pug, né? O Pug, o Bulldog francês e o inglês, Chihuahua, enfim. Essas raças braquicefálicas. Esses pacientes em si necessitariam, teoricamente, de uma avaliação mais precoce, né? Porque eles têm muitas alterações oftálmicas. Tem pelos direcionados para o olho, tem olho seco, enfim, tem um monte de alterações que podem ser manejadas para evitar um problema futuro. Mas, de uma maneira geral, o ideal seria fazer uma prevenção, um acompanhamento anual. Se a gente for considerar uma média dos problemas oftálmicos, desconsiderando as raças braquicefálicas, que muitas vezes é precoce os problemas, talvez a partir de 4, 5 anos de idade para cima é onde começa geralmente a aparecer os problemas oftálmicos. Aí eu acho que seria essencial passar pelo menos uma vez por ano no oftalmologista veterinário. Maravilha. E quais são as doenças mais comuns oftálmicas em cães e gatos? Na rotina, sempre não, né? Mas a maioria dos casos são as úlceras, né? As feridas de córnea. A rotina é muito alta em relação a esse tipo de doença, de problema.
E aí, dependendo da idade, claro, né, a gente vai avançando na idade, a possibilidade desses cães desenvolverem catarata também é muito grande. Nossa. Mas na rotina, a grande maioria vem por conta de úlceras de córnea. Uhum. Que Nossa, nada- a catarata, olha como eu sou ignorante. Gente, eu não Achava tinha... que não tinha Não. no cachorro. Olha só, Sim. que foi o que você iniciou falando, né? Que o do humano é muito parecido, né? Muito semelhante, né? E assim, eu estou Caramba, falando de uma que legal. rotina clínica, porque hoje em dia a gente ainda tem muita relutância do tutor levar o paciente idoso para uma avaliação. Então, é possível que tenham muitos, né, mais casos do que realmente a gente acaba recebendo na clínica. Por esse tutor achar que o cão idoso já ficou cego, que não tem mais o que fazer, não tem o que procurar, né, o veterinário e, consequentemente, essa casuística talvez seja até maior, mas, de forma geral, a maior casuística, né, das doenças oftálmicas são as úlceras de córnea. Tá. Antigamente, a gente ouvia muito falar assim, ó, o cachorro ficou velho, ficou cego, é porque ele tá ficando velhinho, né? Isso. E a pessoa se conformava com isso, né? E hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia dá para você prevenir, dá para você correr atrás, cuidar. E também não tá tendo uma conformidade igual antigamente, né? Porque a forma como a gente enxerga o nosso pet mudou. E também a medicina veterinária, ela evoluiu muito, né? Inclusive dentro da oftalmologia. Quais são os avanços que mais impressionam vocês atualmente? O que tem mais de moderno, de novo, que vocês realmente falam assim, nossa, isso revolucionou a área hoje que a gente atua? Hoje, assim, nós temos possibilidade de fazer alguns exames que, obviamente, não se tinha antigamente, né? Mais acesso a aparelhos que, eventualmente, não se tinha. E se a gente fosse falar sobre cirurgias, né? Aqui a parte mais, assim, importante, dependendo da situação que se passa, a cirurgia de catarata, hoje em dia, é uma coisa, assim, muito comum, muito frequente na veterinária, coisa que há poucos anos atrás não era, né? E o procedimento, ele é feito da mesma maneira que é feito em ser humano. Aparelho é o mesmo, só muda o tipo de aparelho, né? Tem mais modernos, menos modernos. Mas o princípio, a técnica cirúrgica, tudo é feito da mesma maneira. Coloca-se uma lente dentro do olho, igual faz no humano, uma lente para substituir o cristalino, que é onde desenvolveu a catarata. Então, a gente consegue fazer o mesmo tratamento que se faz no ser humano. Existem outras cirurgias, outros exames, mas eu acredito que a cirurgia de catarata hoje é a que mais se assemelha do que se é feito no ser humano, né? Que a gente não vê diferença de fato. Claro que na medicina, na humana, se tem muito mais recurso de exames, de aparelhos, de cirurgias, que hoje ainda é inviável financeiramente falando na veterinária e também de resultados, que não se tem os mesmos resultados como se tem no ser humano. Então, a cirurgia de catarata talvez é a que a gente mais consegue comparar em relação a isso, a técnica, a sucesso, a procedimento que é realizado. Que perfeito, e né? existe algum hoje exame que é feito que ele mostra que aquele cachorro tem uma predisposição a ter um problema, talvez de ficar cego, alguma coisa nesse sentido ou não? Existem exames genéticos, né? Mas é pouco realizado isso aqui no Brasil. E não são para todas as doenças, são algumas raças também específicas, algumas doenças específicas ainda são poucos acessíveis, tem que ser feitos bem de fora do Brasil esses os exames. laboratórios são todos, todos são de todos fora. Então não é uma rotina, né? Mas existe essa possibilidade, sim. Tá, perfeito. E assim, além da catarata, né? Quais outros procedimentos de ponta vocês realizam dentro do Pet Visão? Há pouco tempo a gente introduziu na nossa rotina o Crosslink, que é a abordagem principal na medicina veterinária são em úlceras de córnea, que estão sofrendo um processo de digestão enzimática. Então, é um aparelho que utiliza a radiação ultravioleta com a riboflavina sendo instilada na córnea para aumentar a resistência dessa córnea e também tem um efeito, tem uma ação antibacteriana. E com isso,
a gente consegue evitar ou melhorar a estrutura da córnea e às vezes até evitar outra cirurgia, como um enxerto que poderia gerar uma cicatriz, uma perda de transparência e, consequentemente, um resultado visual pior. Tá. Tem a crio também, né? A criocirurgia, né, que através de um aparelho específico, a gente consegue fazer alguns procedimentos. Essa é uma técnica um pouco mais ampla, em que a gente pode, por exemplo, congelar alguns folículos pilosos que estão crescendo em locais que não deveriam ter pelos, voltados para a superfície ocular, alguns nódulos, né, palpebrais, conjuntivais. Existe uma técnica que faz uma ablação térmica para o tratamento do glaucoma, para diminuir a pressão de pacientes que têm glaucoma crônico, que a medicação acaba já apresentando uma falha e, consequentemente, esse paciente acaba não tendo muitas alternativas em relação ao tratamento, e é uma técnica segura e muito eficaz. Em relação a crio, De são aparelhos são esses que foram mais recentemente adquiridos e que a gente tem mais, né, uma tecnologia de referência. Maravilha. Perfeito. E agora falando um pouquinho de prevenção, né? Quais são alguns cuidados simples que nós tutores nós podemos adotar até mesmo em casa para às vezes prevenir alguma doença ocular? Bom, primeira coisa, né, que eu sempre comento com alguns tutores quando perguntam isso, é observar o olho do pet. Muitas vezes não é observado isso, né? Apenas uma visualização já pode fazer toda a diferença. Tá. É comum eu atender alguns animais com problemas crônicos. O mais comum aqui, crônico que eu atendo, seria os pacientes com olho seco, onde a gente atende com 7, 8 anos de vida e a córnea, né, que é a parte transparente do olho, está toda manchada, toda pigmentada. E por que o tutor trouxe? Porque o animal começou a ter dificuldade para enxergar. Começou a esbarrar nos objetos. E é uma coisa que deveria ser vista lá no começo e prevenida. Então, se ele tivesse, às vezes, observado ou alguma manchinha, alguma cicatriz se atentado, seria, talvez, a maneira de evitar. Então, observar seria o principal motivo. Às vezes, até uma luz, pega um celular, uma lanterna, coloca no olho do seu pet. Às vezes, se você vê alguma alteração de cor, já pode chamar a atenção. Porque isso já pode ser alguma alteração. É claro que existem outras, né? Evitar, por exemplo, quando se for, que a gente sempre comenta e pergunta também, andar na janela do carro é um perigo? A gente ia até perguntar agora, mas, gente, essa pergunta a gente precisa fazer. Todo mundo Porque eles pergunta. adoram também, né? Amam. Eles vão pro carro, eles querem ir pra janela. Sim, Gente, naquele filme Pets, que aliás, aquele filme é o máximo, né? Eles mostram, vocês viram? Tem uma cena que eles falam sobre isso. Não o gatinho vi. falando com o cachorrinho. Vocês com essa bobeira aí de ficar na Na janela do carro. E é um risco Tremendo, tremendo não é? pelo ressecamento, porque eles não fecham os olhos. Olha aí, eu não tinha pensado nisso, doutor. Pra mim era só, tipo, vai... trauma, né? Exatamente, Caiu alguma pular uma batão. pedrinha, olha só. Não, eles não fecham os olhos. Se a gente tenta colocar a nossa cabeça para fora do carro na mesma velocidade, a gente vai ficar com o olho Isso. super fechado. Eles Olha. ficam com o olho super aberto. Então, isso resseca demais a superfície ocular. E além do que o risco de algum Trauma, né? trauma, um inseto, uma Isso. folha. E não é incomum virem pacientes com uma emergência oftálmica por conta disso. Isso. Estavam passeando no carro e o tutor não percebeu e acabou machucando. E quando Olha me só. perguntam sobre isso, não é que não pode, né? Você não vai deixar cortar aquilo do pet. O que eu falo para o cliente é, faça isso, mas num local da cidade, enfim, onde não tem movimento, que você consegue andar com o carro devagarzinho, Isso. só para o cachorro curtir aquele momento que ele está acostumado, que ele gosta. Lubrifique o olho desse pet. Então, pinga uma gota de colírio lubrificante a hora que você for começar a passear e assim que acabar esse passeio. Essas prevenções, esses cuidados diminuem os riscos de acontecer isso que a gente falou. Até mesmo nessa questão, o soro fisiológico e lubrificantes é recomendado para todos os pets? Ou tem casos específicos que não pode? O nosso lubrificante que a gente usa no nosso olho, a gente pode também pingar no olho do pet? Como que funciona isso daí?
Lubrificante, existe inúmeras opções na medicina humana. Na veterinária tem poucas opções, mas existe também. Tá. Pode ser usado colírio lubrificante humano, né? A gente receita com frequência, existe também os veterinários. E assim, não tem problema usar, né? É claro que se tiver uma orientação é melhor, porque tem animais que têm sensibilidades a alguns colírios lubrificantes. Tá. E por que vai ter sensibilidade? Por causa do conservante. Então tem colírios que têm conservante, tem colírios que não. Então, E os que indicado. têm conservante pode causar uma irritabilidade a médio ou longo prazo em alguns pets. Então precisa ser manejado de forma correta. Alguns animais vão precisar de uma frequência maior de lubrificação, outros menos. Tá. Então, pode, mas tem algumas pequenas restrições. Em relação ao soro fisiológico, não tem problema nenhum. O que a gente não recomenda, a gente às vezes ouve muito, é que algumas pessoas usam o soro para lubrificar, né? Pinga no olho. Não tem problema pingar para fazer uma limpeza, uma higienização, mas não como um lubrificante. Entendi. Né? Entendi. Você pode usar uma gaze, um algodão, molhar ela com o soro fisiológico e fazer a limpeza, que é até válido e é indicado Tá. se o animal Legal. tem um pouquinho de secreção. Legal. Legal. Mas assim, então o mais indicado para a pessoa que ela queira usar seria o sem conservante. Isso. Se a gente for fazer uma análise assim rápida, né? Sim, os colírios lubrificantes que não têm conservante, teoricamente são mais seguros, Tá. porque não vão causar ou dificilmente vão causar alguma irritabilidade local. Até porque nós estamos falando de uma cidade que é muito seca, né? Sim. Nossa. Então, Pois é. assim, se às vezes, né, esse tempo antes de começar a chover, se já estava ruim para nós, imagina para eles também, né? Sim. É. Principalmente aqueles animais que o Dr. Lucas comentou, dos braquicefálicos. São animais que têm uma conformação, a anatomia, a exposição do globo ocular muito grande. Isso faz com que o ressecamento seja maior nesses pacientes. Tá. Então, nesses pacientes, é quase uma certeza que eles vão, em algum momento, necessitar de lubrificante ou até mesmo de um tratamento específico voltado para o olho seco. Tá. E sabe o que eu pensei também no momento do banho do cachorro? Quanto que é perigoso também, né? De contaminar, Não de contaminar, Larissa. O que pode acontecer sim, é um ressecamento mesmo. Tá. Muitas vezes o pet volta do banho com o olho mais vermelho, mais Isso. irritado, né? Porque às vezes acabou ressecando. Então, o que eu oriento também para alguns tutores quando perguntam, mesma coisa, pinga o colírio lubrificante assim que você deixá-lo no pet, levá-lo, e assim que chegar. Né? Tá. Porque às vezes só aquele ressecamento, aquela irritação, com simples lubrificação ocular já melhora. Agora, se esse pet ficar piscando, fechar o olho ou ficar muito vermelho, persistir, pode ser que algum machucadinho aconteceu, Tenha alguma acontecido. lesão, porque às vezes eles acabam coçando o olho pela essa irritabilidade e machuca o olho. Tá bom. É sério que a gente vai fechar com essa minha pergunta? Sim. Não é legal, Rô, não é. A gente queria mais tempo aqui. Ó, qual mensagem que vocês deixariam para os tutores sobre a importância de cuidar da visão dos seus animais? Quer começar? Pode começar. Bom, o que eu gostaria de deixar como mensagem é justamente isso. Levem como o seu pet para uma prevenção e observe os olhos do seu pet. É uma dor muito grande que eu sinto quando eu pego um atendimento onde o paciente já está há meses, anos com problema oftálmico e aquele tutor não percebeu. Não percebeu por quê? Ele não foi orientado, não sabe que tem oftalmologista e acha aquilo normal. Então é muito comum a gente ouvir isso. Eu achei que era assim. É normal o cão ficar cego, é normal o olho ficar azulado, é normal ter secreção. Não é normal. Qualquer alteração, qualquer sinal diferente do que você está acostumado, leve ao veterinário para fazer uma avaliação. Porque lá na frente, às vezes a gente vai atender esse paciente e não tem o que ser feito. E aí o proprietário fica se culpando. Por que eu não trouxe antes? Sim. Por que eu não vi antes? Então, essa sensação que eu percebo nas consultas de frustração é por falta de orientação, por falta de iniciativa nesse sentido. Se ele faz uma avaliação pelo menos uma vez, com 3, 4 anos, talvez já tenha um problema que a gente vai prevenir para o resto da vida. Tá. E muitas vezes acaba esperando acontecer alguma coisa para levar ao oftalmologista veterinário. Então, seria essa mensagem. Olhe para os olhos do seu pet e, se possível, faça uma avaliação de rotina para saber se está tudo bem, para você ter uma orientação de um especialista veterinário. Maravilha. Perfeito. É aquela máxima, né, de prevenir é melhor
do que remediar. Sim. E em muitos casos a gente acaba nem tendo, né, o que remediar. É realmente uma tristeza quando a gente se depara com um paciente e não tem o que proporcionar, o que melhorar, o que fazer para restabelecer a visão daquele paciente. Então, a prevenção, olhar para os olhos dos nossos pets, até mesmo estabelecer como uma rotina, por exemplo, diária, a limpeza, para que você olhe todo dia aquele olho, principalmente nas raças que a gente comentou, né, dos braquicefálicos, ela tem uma importância muito grande, porque qualquer alteração, qualquer suspeita, entrar em contato com o médico veterinário, o oftalmologista, né, para que a gente possa orientar e prevenir muitas doenças que podem aparecer no futuro. Hoje a gente tem acesso a uma tecnologia diferente de alguns anos, a oftalmologia veterinária tem evoluído, seguindo os passos da medicina. Então, hoje em dia, o que o cão era fadado a ficar cego, né, alguns anos atrás, isso tem mudado muito, né? Então, visão é qualidade de vida, visão é autonomia, interfere diretamente na dinâmica familiar. Então, se a gente realmente quer cuidar, os olhos, às vezes a gente acaba falando que são a janela da alma, mas eles são mais do que a janela da alma, eles são a janela do corpo. Muitas doenças, inclusive sistêmicas, o oftalmologista começa a fazer o diagnóstico através dos olhos. Então, não é só a visão, né? Também tem a parte sistêmica que a gente precisa cuidar e muitas vezes o oftalmologista ele contribui e muito para prevenir essas outras doenças. Então, seria isso mesmo. Maravilha. Perfeito. E vocês têm o dom de cuidar de uma das coisas mais importantes, né? Que, de fato, como o doutor falou, que é a visão, né? A gente sabe quanto que a visão para nós é importante. Hoje nós enxergamos, imagina amanhã a gente não poder enxergar nada. Né? Exatamente. E os nossos pets também, porque, como eu disse, esquecendo um pouco o lado dessa humanização que as pessoas estão trazendo para os seus pets. Mas cada vez mais eles estão dentro de casa, cada vez mais eles são pertencentes a ser uma extensão da nossa família. Então, da mesma forma que a gente quer cuidar bem de nós, a gente tem que cuidar bem deles, Sim, né? Exatamente. Parabéns, doutores, pela jornada de vocês, pelo trabalho de vocês. Que vocês consigam cada vez mais disseminar esse conhecimento, essa importância, essa conscientização para os tutores, né? Para que eles não procurem vocês só na hora que o caso já está Exato. Nossa, um pouco eu mais imagino a complicado. frustração de vocês, eu imagino. Assim como a gente, né? Como eu falei, nós fazemos prevenção, né? Exato. E por que não fazer nos Isso. pets, né? Porque Isso. depois a gente acaba se arrependendo. Por que eu não fiz? E lá na frente, muitas vezes, não tem o que ser feito, como Sim. o Dr. Gabriel disse. Né? Uhum, Então, a prevenção é a melhor solução, Exato. sem dúvida. Exatamente. Duas coisas que eu tenho certeza que a Lari aprendeu hoje. Ela vai no oftalmologista fazer o óculos dela e vai levar a cachorra dela lá. Isso. Ó. Tem dois objetivos assim. Só no oftalmologista? Doutores, obrado. Foi que um prazer ter agradeço. vocês aqui com a Te gente. agradeço. Lari, A gente obrigado já vai pela marcar companhia. o próximo episódio dos dois, tá? Acabando esse, a gente já marca o próximo, né, doutor? Obrigado, Lari, pela Eu que companhia. agradeço. E nós vamos encerrando por aqui esse episódio incrível. E em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque agora a nova versão também está além da página. Um abraço e até a próxima.